Então, muito boa noite a todas, a todos os presentes aqui. Essa é a nossa sétima aula da disciplina de Literatura Infantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Canindé. Eu me chamo André Magri Ribeiro de Melo e estou nesse desafio muito bonito dentro dessa disciplina, ao lado, né, e sob a supervisão da professora Benigna Soares, que está aqui conosco também, tá? Eu gostaria de dar as boas-vindas não só à nossa turma, né, a turma de literatura infantil, como a todas as pessoas de diferentes estados, de diferentes cidades, de diferentes regiões do país que se interessaram em estar conosco aqui hoje à noite, trocando ideias, conversando, especialmente aprendendo muito e ouvindo com a Fabiola Farias, que é a nossa convidada. Benigna, você quer dar suas boas-vindas também à turma? Boa noite a E a todos. Fabiola, claro. Boa noite a todos os alunos, a todos os convidados, especialmente a Fabiola. Fabiola, muito obrigada por você ter aceitado esse convite do André, que é um presente para todos nós aqui do Instituto Federal. Fique muito à vontade, a casa é sua, a casa é de todos nós. Pronto, André, vamos continuar. Vamos lá. Obrigado, Benigna. Então, pessoal, a Fabiola, o ideal nesses momentos é que a gente leia, em geral, aquele currículo, o resumo do currículo Lattes que aparece lá na plataforma, não é? Mas isso vocês podem localizar com muita facilidade. Eu prefiro apresentar a Fabiola com algumas memórias afetivas que eu tenho a respeito dela. Mas é claro, de modo muito resumido, a formação da Fabiola é a seguinte: ela é graduada em letras pela UFMG e também é mestre e doutora em ciência da informação também pela mesma universidade, e ocupa um lugar de profunda relevância dentro do cenário da literatura infantil e juvenil no Brasil, que é o lugar de leitora votante da FINILIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E ditas essa breve introdução em relação à formação de Fabiola, eu a conheci, nós nos conhecemos, na verdade, em 2014, num evento sobre leitura que estava acontecendo em Natal, né, capital aqui do Rio Grande do Norte. E eu lembro como eu fiquei surpreso com a fala de Fabiola. Eu acho que a época eu tinha, sei lá o quê, não sei se 20, 21 anos, 22, uma coisa assim. E a Fabiola começou a falar sobre leitura e sobre formação de leitores de um modo muito diferente de todos aqueles que eu já tinha ouvido outras pessoas falarem. E na fala dela, eu não vou adiantar alguma coisa, porque não sei se vai convergir com a conversa que ela vai propor aqui conosco hoje, mas, de forma breve, a sensação que eu tinha era de estar numa situação de profunda desconstrução de tudo aquilo que eu vinha ouvindo, de tudo aquilo que eu vinha dizendo e de tudo aquilo que chegava com muita facilidade aos meus ouvidos como um professor iniciante, como um professor em formação naquele período. Então, desde então, eu e a Fabiola já nos encontramos em outros momentos, em outras situações, e é sempre uma oportunidade única ouvi-la, estar junto dela, ler os textos dela. São sempre provocações intelectuais muito, muito férteis, muito potentes para a gente pensar infância, livro, os diferentes modos de ser criança, o contato entre as crianças e a literatura, enfim. Eu só penso que é uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui hoje ouvindo a Fabiola. Muito bem-vinda, Fabiola.
a fala está com você, tá bom? Você pode começar aí discutindo um pouco conosco. Eu vou anotando as perguntas, tá bom? Que forem sendo feitas aqui no chat, e a gente vai trocando e interagindo ao longo da aula, tá bom? Muitíssimo bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, boa noite, André, boa noite, professora Benigna, colegas, né, somos todos colegas aqui, todos professores, educadores, estamos aí na mesma batalha desde sempre, né, André? Quando nós nos conhecemos, em 2014, ontem eu estava lembrando disso, né, foi lá em Natal, como ele já disse, num seminário, e num seminário, como muitos outros, como quase todos, de muito elogio à leitura, né? E esse elogio, ele vem quase sempre acompanhado de um esvaziamento histórico, de um esvaziamento do caráter político, que essa leitura pela qual a gente trabalha, né, essa que a gente toma como compromisso, ela precisa estar investida. Tempos depois, eu descobri o André aqui em Belo Horizonte numa passeata, no Facebook, né? Eu falei, gente, mas esse aqui é o André, e era num cenário, assim, inconfundível de Belo Horizonte, na Praça 7, no pirulito da Praça 7, aí mandei uma mensagem, ele me contou que estava morando aqui, fazendo mestrado, né? Continua vinculado aqui ao UFMG, então nossos caminhos foram se cruzando, estivemos juntos na UFMG também, em alguns momentos, e hoje a gente se coloca do mesmo lado da trincheira, né, André? A gente usa sempre essas expressões de guerra, mas hoje eu acho que elas são bastante propícias, porque vivemos uma guerra, né? Uma batalha de todos os dias para a gente continuar vivo, para a gente não adoecer e não parar. Eu preparei uma apresentaçãozinha só com algumas chamadas que eu vou exibir aqui para poder orientar essa nossa conversa. Eu queria dizer também que eu estou muito feliz de estar participando de uma conversa no Instituto Federal. Hoje eu sou professora substituta de um Instituto Federal, né, do Cefet, e acho o Instituto Federal das coisas mais importantes que existem nesse país, né? É um grande convite, é uma grande abertura para a população brasileira, que a gente consiga ter mais institutos federais e que eles se fortaleçam, né? Apesar de todas as previsões, a gente vai seguindo aqui firme, né? E agarrando esse negócio na unha, que é para não deixar, que é para a gente não perder o que foi tão duramente conquistado. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver, eu sempre me confundo, mas é aqui. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint. Acho que está aparecendo. Está aparecendo aqui, gente? Está aparecendo, André? Tá sim, Fabíola. Está aparecendo, sim. Isso já virou tique de professor, né? No ensino remoto. Fica assim, vocês estão aparecendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Então... Isso. Tem alguém aí, né? Tem alguém aí. A gente sabe, às vezes a turma fica tão calada, né? Todo mundo de câmera fechada, e aí a gente fica assim, mas tem alguém aí? E aí a gente descobre muitas vezes no final da aula que não tem, né? Que acaba a aula, você despede, aí vai todo mundo embora, ficam 3 bolinhas ali, e a gente fica, então tchau, gente. Então tchau, gente. Aí você sai e deixa, né? Uma hora a pessoa vai ver que acabou. Vamos lá. Quando o André me convidou para esse encontro, ele me falou, né, de um texto, de algumas coisas, alguns conceitos com os quais eu trabalhei lá na minha dissertação de mestrado, quando eu fazia uma discussão conceitual sobre leitura, né, sobre bibliotecas, porque a minha origem de pesquisa é biblioteca. Quando eu falo que eu fiz doutorado na ciência da informação, quase ninguém sabe o que é isso. Né, é um nome que arrumaram um nome mais moderno que abriga a área de biblioteconomia. Então, quando assim eu quero dizer o que eu fiz e quero que as pessoas entendam, né, tenho um desejo de que as pessoas realmente entendam de que lugar eu falo que eu fiz doutorado na biblioteconomia. Então, eu pesquiso bibliotecas. E dentro dessa pesquisa de bibliotecas, né, claro, vem junto a pesquisa de leitura, e por
uma outra atuação que eu tenho, que o André lembrou, né, que é ser leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Todas essas frentes, elas foram se unindo. Então, hoje, se alguém me perguntar o que eu faço, o que eu pesquiso, eu junto tudo. Biblioteca, leitura, infância, juventude, políticas públicas para essa área, né? Então, está tudo no mesmo pacote. Eu sugeri a ele que a gente trabalhasse com esse título: As Crianças e os Livros, Leitura e Formação. Por quê? Porque as crianças estão dentro do público que é o principal, né, com o qual eu trabalho. Eu trabalho muito com adolescentes, sou professora de adolescente, mas as minhas pesquisas quase todas estão voltadas para as infâncias. E leitura e formação são duas palavras-chave. Sabe quando você escreve um artigo que você vai colocar a palavra-chave, né, eleger ali os termos que vão falar à primeira vista, né, que vão indexar o que você escreveu? Leitura e formação são palavras que atravessam toda a minha pesquisa, toda a minha atenção, todo o meu interesse e, consequentemente, a minha produção. Essa ilustração linda que vocês estão vendo aí é da Ana Cunha, uma ilustradora muito jovem aqui de Belo Horizonte, e daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas dela para vocês. Para falar de leitura e formação, né, tendo em vista as crianças, mas não só as crianças, aqui a gente pode ampliar um pouco também para esse entendimento da adolescência. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é na diversidade que a palavra crianças, né, e que os sujeitos que se colocam sob essa palavra carregam. Sempre que a gente fala em crianças, né, no campo da educação, no campo da cultura, a gente precisa reivindicar esse lugar da concretude dessas crianças. Que crianças são essas que existem? Que crianças são essas sobre as quais eu escrevo, sobre as quais eu estudo? Que crianças são essas para as quais eu reivindico direitos de educação, direitos culturais, direitos de acessibilidade? Então, sempre que a gente falar em criança, né, é uma criança que tem uma inserção social, né, ela tem condições, ela está marcada por condições econômicas, né, ela pertence a um território, ela tem suas heranças e suas práticas culturais, né, ela tem sua experiência religiosa, ela faz parte de uma família que pode ter as mais diversas formações. Então, não existe uma criança única, não existe uma criança universal. Existem muitas crianças concretas, atravessadas e formadas pelos mais diversos aspectos. É muito importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa na relação com os livros, na relação com os bens culturais e, especialmente, na relação com a educação. Então, isso é importante a gente ter em mente. Crianças concretas, existências concretas, né? Num atropelamento de palavras, existências que existem, não as crianças que a gente imagina, não as crianças que a gente idealiza, estimulados por vários vários discursos, né? Então, vamos pensar as crianças em suas existências concretas. E aí, a gente vai direto para o ponto, né, que nos reúne aqui hoje, porque se fosse para falar só sobre infância, é provável, né, eu tenho certeza que tem pessoas que estão muito mais preparadas que eu para falar sobre isso. Tem muita gente que se dedica, né, à história, na história, na antropologia, na sociologia, nos estudos culturais, enfim, a um universo gigante, né, nessa navegação das infâncias, nesse reconhecimento das infâncias, na descrição desses sujeitos. Né? E uma coisa que eu não falei, mas que é importante dizer, quando a gente fala de crianças concretas, a gente fala de crianças que existem hoje, né, crianças que existem em suas infâncias, não a criança, muitas vezes, do discurso, que é aquele sujeito que será, né,
É a criança vivendo a sua própria experiência de infância, não uma criança que está sendo preparada para ser um adulto. Então, é a criança hoje, na sua existência. E aí a gente se pergunta, o que os livros podem oferecer às crianças? E é uma pergunta que eu faço a vocês. Vocês podem me interromper a qualquer momento, eu não estou vendo o chat, né? Então não consigo ver se alguém escrever. Mas se alguém quiser me interromper, sinta-se completamente à vontade para abrir o microfone ou para ler uma pergunta que você considerar pertinente aí no momento, tá, André? Por favor. Os discursos sobre a leitura, eles são os mais variados possível, né? Se eu perguntar para vocês, se vocês acham que é importante ler, eu tenho certeza que pelo menos, que todo mundo vai me dizer que sim. 95% da turma, porque de fato acredita na importância e na relevância da leitura na formação das pessoas. Os outros 5% porque ficam sem graça de dizer que não acham importante se caso não considerarem a leitura algo relevante. Mas quando eu pergunto para vocês por que ler é importante, né, se nós abrirmos aqui os microfones e cada pessoa for me dizer por que acha que ler é importante, as respostas serão as mais variadas. Vai ter gente que vai me dizer que a gente lê por prazer, que ler é um exercício de prazer, de fruição. Vai ter gente que vai me dizer que a gente lê para adquirir conhecimento. Outras pessoas vão advogar pela leitura como uma espécie de aprendizagem da língua escrita. Outras vão falar sobre uma certa ascensão social, sobre um certo prestígio social que a leitura confere às pessoas que leem, e especialmente aquelas que dizem que leem, né? Então, são vários os motivos que sustentam esse discurso sobre a leitura. Eles estão errados? Não. Todos eles são verdadeiros, né? Ler pode ser um prazer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Embora leitura e prazer não sejam palavras que estão indissociavelmente vinculadas, né? O prazer da leitura, ele é um prazer que é construído, é um prazer que é conquistado. E ele é conquistado muitas vezes em detrimento de outras coisas que num primeiro momento nos dão mais prazer, nos oferecem mais prazer, né? Ler é algo que leva tempo, ler é algo que, na maioria das vezes, exige silêncio, exige uma certa solidão. A gente pode ler em grupo, né? A gente pode ler coletivamente, mas na maioria das vezes lemos sozinhos. Ler tem o trabalho de aprender a ler, né? E é uma aprendizagem que se renova todos os dias, né? Uma aprendizagem que se fortalece todos os dias. Hoje eu leio melhor do que eu li ontem, e aí eu estou falando de todas as etapas da leitura, né? Uma criança, quando ela está aprendendo, quando ela está sendo alfabetizada, né, ela vai se apropriando daquelas regras, daqueles códigos, do funcionamento da língua no registro escrito. E isso vai se desenvolvendo, ela vai aprimorando essa prática a cada vez que ela lê, né? Na medida que ela vai se exercitando, que ela vai experimentando, ela vai se apropriando dessa decifração do código. A construção do sentido segue a mesma lógica, né? Uma coisa que eu aprendi hoje serve de repertório para que eu aprenda, para que eu apreenda outros significados, outros sentidos que os livros, que os textos vão me oferecendo no dia a dia, né? Então, essa formação de repertório também é uma aprendizagem. Então, sim, o ler me ajuda a me apropriar da língua, é verdade. Dá prazer, é verdade. Tenho as frases prontas, né? Ler é uma viagem. Pode ser, é uma viagem, né? A leitura, ela me oferece um deslocamento no espaço e as artes de maneira geral, né? Quando eu assisto a um filme, quando eu ouço
a declamação de um poema, quando eu escuto uma cantiga, quando eu vou ao teatro, quando eu participo de uma manifestação cultural popular, na rua, coletiva, tudo isso vai criando um caldo que vai me modificando dia a dia, né? Que vai ampliando o meu horizonte, que vai ampliando os elementos de que eu disponho para entender o mundo em que eu vivo, para entender o espaço, para entender o tempo, para compreender as relações das quais eu participo. Então, sim, ler também é uma viagem, né? Na medida que eu me desloco no tempo, que eu me desloco no espaço, especialmente que eu consigo suspender o tempo produtivo. O tempo que eu estou lendo é um tempo que eu não estou fazendo outras coisas, né? O tempo de ler ele está na ordem de uma suspensão do tempo comum. Eu posso, em 1 hora, ler uma história que se dilata ali em 500 anos. Então, tem uma suspensão e uma reinvenção do tempo na leitura. E aí, todos esses aspectos, eles funcionam, eles são verdadeiros, nenhum deles é falso. Mas eles não são falsos quando vistos nesse conjunto, né? Eles funcionam em conjunto, eles não funcionam isoladamente. Por quê? Porque a leitura, né, essa que interessa para a gente, essa que justifica essa disciplina que está sendo oferecida pelo André, a que justifica as nossas pesquisas e o investimento público, ela tem que ter mais do que isso, né? Ela tem que ser mais do que cada um desses aspectos isoladamente. E aí eu pergunto para vocês, o que os livros podem oferecer às crianças? Reparem que tem um podem, eu não estou falando para vocês o que os livros oferecem para as crianças, mas sim estou perguntando o que eles podem oferecer. Porque ter um livro em mãos não é garantia de nada. Para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês um livro que eu considero muito bonito. É um livro de imagens, né? É um tipo de livro que a gente chama de livro ilustrado, outros chamam de livro-álbum, né? Outros chamam de narrativa por imagens. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um livro. Eu vou pedir que vocês observem muito atentamente, se tiverem jeito de ampliar a tela aí, eu sugiro que façam isso, né? Vou parar um pouquinho em cada imagem, que é para vocês terem tempo de ver, né? E observar os detalhes e construir uma narrativa com essas imagens, tá? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Então, o livro que eu quero mostrar para vocês, para responder a essa pergunta, o que os livros podem oferecer às crianças, ele chama Brincar de Livro. É esse livro aqui. Brincar... Ih, peraí que eu saí aqui da tela cheia. Voltando. Brincar de Livro é um livro que foi... Ele tem 2 autoras, a Emília Nunes e a Ana Cunha. Ana Cunha é ilustradora, sobre a qual eu falei com vocês, mostrei rapidinho uma ilustração dela lá no começo. Então, a gente já vê aí, eu vou fazer comentários muito rápidos, né, porque para a gente ter condição de explorar melhor isso que eu estou querendo mostrar, tá? Então, olha lá, Brincar de Livro, Emília Nunes e Ana Cunha, é um livro que foi publicado pela editora Tibi, uma editora bem pequenininha. Essa é a guarda do livro. A guarda do livro é aquela parte que cobre quando a capa, né? A primeira capa é aquela capa da frente e a quarta capa é a capa de trás. Então, quando você está vendo um livro fechado, você tem a primeira capa e a quarta capa. A que está no verso da capa é a segunda e a que está no verso da última é a terceira. Então, essa, quando você abre o livro, essa é a guarda que está na capa, nas capas de dentro, vamos chamar assim, no verso das capas.
E aí começa a nossa narrativa. Bom, o que vocês acharam do livro? Alguém quer comentar? Vocês estão aí? Estão, né? Estou vendo que o André está aqui. Pelo menos você está aqui comigo, André. Você já conhecia, né, André, esse livro? Enquanto você estava falando sobre a questão da guarda, eu peguei aqui meu exemplar para abrir e mostrar para ele. Então mostra para todo mundo aí o que é a guarda, porque às vezes não fica muito claro, né, na explicação. Pronto. Ó, a guarda é isso aqui, gente. Abre a capa do livro, tá aqui a capa, abre a capa, são essas duas partes, como se fosse o verso da capa e o início da primeira página, antes que venha a folha de rosto, com o título, o nome das autoras, da editora, né, e passe para a história, para a narrativa realmente. É um livro lindíssimo. Essa ilustradora, Ana Cunha, é uma das minhas ilustradoras preferidas. É muito bonita e sensível e delicada a forma como ela desenha, e enfim, é delicioso ver. E esse livro, ele traz muitas coisas para a gente pensar, né? A própria existência de uma guarda tão caprichada, que nem sempre, que a gente não vê com muita frequência, isso a gente chama de elementos paratextuais, né? São os elementos que não fazem parte ali da narrativa diretamente, não estão objetivamente ligados à narrativa, mas eles constroem o cenário em que essa narrativa é contada, né? Um livro como Brincar de Livro, e você tem a edição antiga, eu também tenho. Você sabe que essa aí ninguém tem mais, né? Acabou. A edição nova é outra. É grande, mas não é de capa dura, né? O livro, todo ele, né? Desde a capa, o jeito que ele foi impresso, o formato que ele foi impresso, tudo isso contribui para a história que está sendo contada. A Ana Cunha tem uma coisa que é muito bacana, que eu gosto muito. Primeiro, que ela traz uma representação de infância que é ainda, infelizmente, incomum, né? Reparem na criança que está em Brincar de Livro. Vejam, vou voltar aqui um pouco, e aí a gente lê ali o que está escrito no chat, né? Para a gente não perder a discussão. Vejam essa cena, reparem essa cena. A gente vê uma sala, né? É uma sala de uma casa. A mãe sentada, lendo, a criança brincando. Isso é uma mãe e uma criança negra. A criança e a mãe são pessoas negras, né? Num ambiente que a gente pode chamar de burguês, né? Que é esse ambiente da sala, da casa com livros e da mãe que tem tempo para sentar e ler. E ela está com o filho, né? O filho está brincando e ela está ali com ele, ela participa desse momento.
E aí ela levanta, né, a próxima, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A próxima cena, ela levanta, ela deixa o livro e o filho fica no ambiente da brincadeira, mas sem a mãe. É como se fosse uma criança, e é claro que isso é a minha leitura, vocês podem ter as mais diversas, mas eu penso que é uma leitura possível, é a criança que sai de uma certa tutela, de uma certa vigilância, né? E aí a brincadeira corre solta. Só que a gente tem um elemento que orienta essa brincadeira. Tem um elemento que toca a brincadeira. E qual elemento que é esse? Olha, é o livro. A mãe deixa o livro na cadeira, ali na poltrona, a criança pega, e a partir daí a gente tem um livro dividido, né? A cada página dupla, isso aqui é uma dupla de páginas, né? O lado esquerdo, em tons de rosa, é a página da esquerda, e o outro é a página da direita. E aí vocês podem ver isso que eu estava dizendo anteriormente. As páginas do livro, a materialidade do livro, são também elementos de narração. Então, aqui na página da direita, a gente vê o menino, né, a criança, brincando com o livro. E na página da esquerda, o que a gente vê? É uma outra realização, uma realização imaginária dessa brincadeira, que surge do objeto ali, do contato com o objeto. E aí, se a gente for passando as páginas, muitas inferências são possíveis. A gente vê aqui, olha, uma baleia, se é um leitor que está mais ali, que tá muito no ritmo do livro, se é um leitor com um repertório um pouco maior, quem sabe ele não pensa, né? Eu acho que ele pode pensar ali, será que essa baleia, esse desenho da baleia aqui, essa imagem, essa cena, será que ela pode me remeter a Moby Dick? Sei, é uma leitura, né? É uma possibilidade. O livro vai convidando o objeto, arranjado com o bonequinho de brinquedo, eles vão construindo cenários ali no momento, na sala de casa e na imaginação, outros cenários. Reparem, aqui, ó, o livro virou casa. Antes, o livro havia se tornado embarcação, e com ele, o personagem foi para o mar. No segundo momento, o livro vira abrigo. Ele se torna uma casa. Que casa é essa? Que casa será essa a que o menino chega em direção a qual ele caminha, né? Na imaginação ali do nosso pequeno. E aí a gente segue com várias imagens. Aqui, o livro é objeto de voo, né? E um voo, um objeto que leva esse personagem, leva essa criança para a altura, né? Para as alturas, para o céu, de onde ela observa o mundo, as casas, por um outro ponto de vista e de um outro tamanho, né? E aí a gente vai seguindo. Que imagem? Alguém tem alguma referência dessa imagem? Alguém saberia me dizer a que essa imagem pode chamar a gente? Que convite essa imagem faz? Não? Ninguém? Vou dar uma dica, olha, quantas caminhas tem ali na página da direita? Fabíola, a Micheline, que é uma aluna da disciplina, chutou a Branca de Neve e Sete Anões. Ah, ela não chutou, ela fez um exercício metaliterário, né? A Micheline trouxe, eu não estou acompanhando o chat, então não estou conseguindo ver, porque eu estou na outra tela. Mas ela não chutou, não, viu? Micheline, você trouxe o seu repertório para essa leitura, é aquilo que eu falei anteriormente. Muitas pessoas, talvez as que não conheçam a Branca de Neve, ou as que não estejam dedicadas, né, a uma leitura tão atenta, vão olhar, vão entender, vão construir uma narrativa. Mas a Micheline e um outro grupo de leitores, né, mais atentos, e que leram e que conhecem a Branca de Neve, vão trazer essa referência, e aí a história fica outra, né? É outra história. Quando você olha para essa imagem com essa referência. Porque se o livro, no momento, foi abrigo,
num segundo, foi embarcação, num segundo momento foi abrigo, num terceiro foi voo, agora ele é acolhida. Reparem que o bonequinho está deitado no livro, coberto pela página, enquanto a criança lê a história, ou vê a história. E aí as 7 caminhas, elas são infalíveis, né, Micheline, na referência da Branca de Neve. E são 7 caminhas pequenas, né? Reparem que o menino, ele ocupa 4 camas. 4 camas são necessárias para que ele se deite. E aí a gente lembra dos 7 anões. Aqui tem outra referência muito interessante também. Micheline, qual que é a sua aposta? Ou alguém se lembra aí que alguém faz alguma referência com essa imagem? João e o pé de feijão, exatamente, Francisco, né? E tem uma pureza na ilustração, tem uma leveza e, ao mesmo tempo, uma força, né? Agora, reparem, a imagem dessa criança escalando a estante, né? Na realidade, ele está desbravando a estante, ele está explorando a estante, no momento que a mãe volta. Reparem que aqui, ó, a gente já tem um pedaço da mãe voltando para este ambiente. E enquanto o bonequinho escala, a imaginação está ali na escalada de uma árvore, que pode ser, eu também acho, que vá levar essa criança, né, ao castelo lá do gigante, onde tem a galinha dos ovos de ouro. E aqui tem uma das imagens que eu acho das coisas mais lindas desse mundo, que é a mãe recebendo essa criança, né? É a mãe que dispõe de tempo e oferece esse tempo para essa criança. Tudo que a gente tem na vida, a única coisa que a gente tem na vida, que a gente oferece para alguém e que a gente não tem de volta, é tempo. Então, o tempo, né? Eu sei que o que eu vou falar é quase um clichê, né? Que o tempo é a matéria da vida. Mas é verdade, sabe, gente? Quando a gente pensa naquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus, nesse caso é verdade, esse é o senso comum que é verdadeiro, né? O que a gente oferece para o outro é tempo. E essa mãe tem esse tempo produtivo suspenso, né? Ela para, a gente não sabe o que ela tem para fazer, mas ela é uma mulher, certamente ela tem alguma coisa para fazer nessa casa, mas ela diz, agora isso aqui é mais importante. E a criança se sente acolhida e na imaginação dela, os dois caminham juntos em direção a um horizonte que a gente não sabe qual é. E aqui a gente termina a última página do livro, que é também muito forte, né, de sentido, é essa leitura, é essa imaginação que nos leva a escrever, que nos leva a criar também. A gente não sabe se esse menino está escrevendo, se ele está desenhando, mas a gente sabe que ele foi movido, né, que ele sai ali, essa criação da imaginação, ela se materializa aí, nesse exercício com o lápis e o caderno na mão. É muito bonito esse livro, né? É muito lindo, muito, muito, muito. Mas a leitura só pode ser bonita porque o livro é lindo, né, Benigno? O livro ajuda demais, dá conta, senão não tinha jeito. Vamos ler o chat aqui antes de continuar? Podemos? Vamos ver aqui ó, os comentários. Antes tinha os boa noite. Vai lá. Você quer ler? Leio para você, pode ser sim. Deixa eu retomar então, vamos aqui. Lá. Eu acho que a gente pode passar, pular os boa noite, né? Todo mundo já deu boa noite. Pode sim. Então, vamos ficar com os comentários do livro, especificamente. O João de Deus falou que são imagens que nos fazem refletir sobre as crianças, ver sua infância, que sempre traz a importância da leitura, através das imagens mostradas, sempre a criança deitada, observando o livro. O Adriano disse, achei fofo, ele disse que teve que chamar a filha para ver com ele, né? O que você lia, Fabiola, que é a Sara, de 10 anos, que por coincidência estava fazendo uma atividade de literatura sobre Monteiro Lobato, e assim como ele, ela amou
a sua narração da história. E aqui, então, é o Adriano que você falou? Isso, Adriano. O Adriano tem um livro que eu gosto, assim, eu já gostei mais dele, eu continuo gostando. Hoje eu tenho algumas críticas, mas eu acho que é um livro muito legal, que chama... Como um Romance, do Daniel Pennac. E nesse livro, ele vai falar, nesse livro é muito festejado, porque ele estabelece ali os 10 direitos do leitor, entre eles o de não ler. Né? E esses 10 direitos, eles são pano para muita manga, dá muita discussão. Mas tem uma coisa que esse livro diz, que eu amo de paixão, que eu acho de uma beleza sem fim, que ele fala assim, amar é fazer dom de nossas preferências àqueles que preferimos. Significa, eu não dou conta da beleza sozinho. Né? Então, que coisa linda você chamar a sua filha, aí, é Sara, né? Sara? Chamar a Sara para ver com você algo que é bonito, né? Da mesma maneira que eu falei, gente, eu preciso dividir esse livro, né? Eu quis dividir isso com vocês porque eu acho lindo demais, e você dividiu com a Sara. Então, é isso que nós fazemos na sala de aula, né? Nós elegemos os nossos alunos, né, os nossos estudantes, para dividir com eles algo que nós construímos e que a gente considera que não pode ser visto sozinho, né? A beleza fica maior quando ela é dividida. Muito lindo você chamar a Sara. Depois a gente passa para ela de novo, se ela quiser, no final. Vai lá, André. Perfeito, Fabiola. Mais na frente, dizem assim... Micheline. Ela diz que é interessante, que é um livro que nos comove e, ao mesmo tempo, nos faz participar e sentir o que essa criança está sentindo. O Adriano retoma novamente, ele acrescenta o comentário da Micheline, dizendo que também nos leva a reproduzir, né, esses gestos de leitura, eu acredito. A Adriele, ela diz que é um resgate da infância nessas ilustrações, onde temos essa mãe que, mesmo com tantos afazeres, dedica parte de seu tempo ao filho, e ele brinca e viaja através da imaginação com o auxílio do livro. Joelmo, mais à frente, fala que está amando essa forma de aprender e ensinar a leitura, uma simplicidade carregada de coisas boas. Quem que falou isso? Joelma? O Joelmo. Joelmo, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa insistir demais, porque a gente só aprende a ler lendo, né? E nas nossas aulas de literatura, na escola, quem é professor aí do ensino médio sabe disso, e nos anos finais do fundamental a gente já faz isso, e na graduação a gente também faz isso. A gente sempre fala que ler é muito importante, né? Que a leitura é muito importante, mas não sobra tempo na escola para ler. A gente sempre manda os meninos lerem em casa, vocês já repararam isso? A gente manda ler em casa, né? A gente não traz a leitura, apesar de toda a celebração que nós fazemos, nós não trazemos a leitura para o centro da nossa prática. Ano passado, eu tinha várias turmas de terceiro ano, e os meninos muito ansiosos, né, por causa de Enem, temos que ler os livros, eu falei, então vamos ler aqui na sala? Não, mas não vai dar tempo. Eu falei, mas é o tempo, né, é o tempo da leitura, esse é outro aspecto, gente. Ler é uma ação que se desenvolve no tempo, e se é uma coisa importante, né, precisamos dedicar tempo a essa ação. Então, eu sou daquela super favorável a ler na escola, a ler durante a aula, na sala de aula. A gente pode, claro, orientar os adolescentes, as crianças que leiam em casa também, mas por que não ler na sala de aula, né? Por que não colocar isso que a gente diz que é tão importante no centro do nosso tempo? E ler sem pressa, né? Mostrando, conversando, escutando o que os alunos muitas vezes têm a dizer, e que às vezes eles dizem e a gente pensa assim, gente, mas o que isso tem a ver com o que a gente está lendo e tal? Tem a ver, sempre vai ter a ver, porque aquilo foi invocado, aquilo surgiu naquele momento. Então, eu gosto muito disso que você fala, viu, Joel? Concordo com você. Outros colegas também escreveram.
E tem um comentário muito bacana da Vileni, que ela diz, a força do exemplo da mãe, que fez com que a criança partilhasse dessa fruta do saber, que é a leitura. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. O Guilherme fala da criança que faz essa leitura tão lindamente. E a Adriele, novamente, ela retoma a questão do exemplo, que hoje é bem comum ver as crianças passando mais tempo nos celulares, né? E isso acaba sendo um reflexo, em muitos casos, do que os próprios pais e responsáveis estão fazendo e as crianças reproduzindo aqueles gestos, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Esse é um ponto muito importante e eu concordo com isso, mas isso pode ser uma armadilha também. Nós vamos tratar desse assunto, do exemplo da mãe, do pai, daqui a pouquinho. Então, acho que a gente já pode, porque encerraram por enquanto. Vamos lá, tem um comentário aqui, ó, para evitar... Ah, não, esse comentário é do computador, não é de ninguém, não está me falando aqui, para evitar o espelho infinito, sei lá, não estou entendendo o que esse trem está falando. Vamos lá, então, com esse livro da Ana Cunha, a gente pensa nas muitas ofertas que os livros podem nos fazer. Naturalmente, não são todos os livros que nos fazem todas essas ofertas. E aí, num outro momento, eu tenho certeza que isso vai surgir na disciplina, né? Vocês podem discutir o que é qualidade, né? O que define um livro para criança, é o tema, é o formato, a materialidade, é um projeto editorial, são as formas de circulação, né? Há vários aspectos aí para se definir um livro para crianças. Mas esse, a gente, se sobrar um tempinho, a gente pode até falar disso, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é da potência dos livros, né? Dos livros que têm uma elaboração estética, que têm um cuidado estético, que vão além do óbvio, né? Que promovem um deslocamento. É um livro que me tira do meu lugar, né? E me faz pensar por uma outra perspectiva, me faz saber de coisas que eu nem sabia que existiam. Então, esse é um ponto para a gente pensar, e nós vamos aprimorar esse ponto lá na frente. Por quê? Para a gente enxergar isso, para a gente fazer um exercício didático de reflexão sobre o que traz esse livro da Emília Nunes e da Ana Cunha, mas o que ele traz como elemento para a gente pensar a leitura, e especialmente a leitura literária num aspecto mais amplo, numa perspectiva mais política, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra pergunta. Lá atrás eu coloquei o que os livros podem oferecer para as crianças. E aqui eu lanço outra pergunta, que é: e o que querem oferecer às crianças com os livros? Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem essa imagem. Alguém conhece essa imagem? Tem um título ali, né? Conta para mim. Alguém já ouviu falar do Conta para mim? Sabe o que é? Não? Ninguém conhece? A Charlene fala que é um projeto do MEC, a Ana Menezes, que é um programa do governo de literacia familiar, Breno, que é um programa do MEC. Que incentivem a criança a onde ensina, onde proporciona a leitura os pais lerem para os filhos, né? Sim. Como a Aline falou, eu recebi isso hoje. Ou ao contrário, né? Essa foi bem... Eu acho que tem uma pessoa falando no fundo também. Quem que está falando? Vocês perceberam que ela melhorou? Não, porque acho que era outro assunto. Tá que nem aquele dia, você lembra, André, no nosso curso de sábado, você estava na hora que alguém entrou um som assim, fulana morreu lá no interior, eu vou dizer, morreu. Hoje, meus sentimentos. Enfim, várias pessoas disseram aqui, né? Todo mundo sabe que é um programa do Ministério da Educação, algumas pessoas trouxeram mais detalhes, né? Programa de literacia familiar. Você falou aqui, mas eu acho que você está com outro nome, você
que falou do que você recebeu hoje, mas porque aqui está Guilherme. Você falou que você recebeu hoje o material do Conta Pra Mim, né? Você recebeu, você teve tempo de ler? Não tive. Eu abri ele, né? Eu vi os subtítulos ali, achei formidável, vou fazer a leitura agora à noite. Ah, tá. Então, vamos lá. Tem gente que já falou ali da malfadada coleção do MEC, né? Cadê? Que é a malfadada coleção lançada pelo MEC como literária, mas para alfabetizar. Aí a Charlene, mas as histórias são da maneira como o governo quer que a história seja, né? Micheline está rindo, Antônio rindo, não enfim, são várias as referências do Conta Pra Mim. Para quem não sabe, o Conta Pra Mim é um projeto que foi lançado pelo Ministério da Educação no final de 2019, né? Como algumas das colegas já levantaram aí, é um projeto que tem como núcleo, como centro, a literacia familiar. O que é a literacia familiar? Literacia é um termo que a gente usa pouco aqui no Brasil, né? Quase ninguém, a gente não usa literacia, né? A gente usa letramento, não é isso? Quem é aí da área, a gente usa letramento. E nesse programa, que é para quem pegar o material e ler lá no site do Ministério da Educação, vai ver que é um programa destinado à primeira infância. A primeira infância é um recorte de 0 a 6 anos, né? 5 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o recorte da primeira infância. Esse programa, ele surge no âmbito do Programa Nacional de Alfabetização. E como alguém apontou aí, quantas histórias que o governo quer que a gente leia e tal, o Conta Pra Mim, ele traz uma perspectiva, e aí eu estou trazendo ele como elemento de contraposição à pergunta anterior, né? Que é o que os livros podem oferecer às crianças. E aqui eu pergunto, e o que querem oferecer às crianças com os livros? Nós vínhamos de uma tradição, né, de uma política que vinha sendo construída nas últimas 2 décadas no Brasil, de um programa chamado PNBE. Todo mundo aqui que é professora, que está na escola, conhece o PNBE, né? Programa Nacional Biblioteca na Escola. E esse programa enviava para as escolas livros de literatura, selecionados com muito cuidado, né? Eram livros de qualidade que chegavam às escolas. O Conta Pra Mim, ele rompe, ele não é um substituto do PNBE, mas ele vem no bolo do que substitui o PNBE. E, para efeito didático, ele atende muito bem como contraposição à pergunta anterior. Por quê? Quais são as premissas do Conta Pra Mim? É tudo que a gente não acha que os livros devem oferecer, né? São todas as contra-ofertas dos livros e da literatura para as crianças na educação infantil, das crianças de 0 a 6 anos. Né? Porque a gente trabalha com a literatura, né? Quando eu pergunto o que os livros podem oferecer às crianças, e retomando aquelas respostas, né, que nós citamos aqui, que nós levantamos sobre a importância da leitura, eu diria que os livros podem oferecer às crianças histórias, narrativas, que permitem que as crianças compreendam o mundo para além da sua própria existência, não posso? Né? Quando eu leio um conto para uma criança, eu conto para ela como o mundo é e como o mundo poderia ser. Quando eu narro um conto de fadas, quando eu conto um conto da tradição oral, que aí não necessariamente está nos livros, né? Eu conto para ela, e também quando eu leio uma história, eu mostro para ela, né, que a língua pode muito mais do que comunicar, que a língua pode muito mais do que informar, que na língua, que na linguagem, uma formiga
pode bater num elefante. E pode. Não pode? Eu conto para ela que a linguagem grita, que a língua grita, que as palavras no livro gritam. E que elas brincam, e que elas rimam, e que elas silenciam. E com isso, o que eu ofereço para as crianças? Uma apropriação mais potente da língua. Não é que eu chamo a criança e falo assim, olha aqui, deixa eu te ensinar, que aqui quando eu falo com você era uma vez, né, você pode imaginar outro mundo. Eu não preciso disso. Né? A arte literária, o livro como objeto de cultura, eles dão conta disso. Eu não preciso contar para a criança, falar, olha, mas isso aqui é tudo de mentira, tá? Eu não preciso disso. Porque o livro é esse objeto de cultura que marca essa suspensão do tempo produtivo, que marca essa suspensão das 24 horas do dia e do funcionamento dessas 24 horas do dia. Eu não preciso, quando eu falo, quando eu falo, essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Eu não preciso contar para a criança, olha, eu estou rimando. Ela percebe, né? Ela se apropria do som, ela se apropria da rima, ela se apropria da brincadeira, do ritmo da língua. Então, os livros oferecem isso para a criança também. Eu não preciso, né? A gente não precisa chegar para a criança e falar assim, olha, esse livro aqui, ó, que eu tô lendo para você, esse livro aqui tá escrito assim, ó, nananana, e amanhã eu vou ler e vai estar escrito do mesmo jeito, porque a língua é um registro do pensamento. A língua é uma criação também do pensamento. Quando a criança vê que eu leio, que ela percebe que eu leio um livro e que o que eu estou lendo ali foi registrado e foi elaborado numa outra instância, ela aprende para que serve a escrita. Eu não preciso contar isso para ela. Eu posso até, em um momento, quando a criança é maior, tá na escola, tá ali sendo alfabetizada, eu posso até ajudá-la a elaborar isso que ela já sabe, porque ela já sabe disso. Né? Então, são essas as ofertas dos livros para as crianças. Né? Os livros oferecem repertório simbólico, os livros oferecem o exercício da fantasia, eles convidam ao exercício da fantasia, não a fantasia de uma bruxa que vira princesa, não só essa, mas a fantasia de imaginar o que, de olhar para o que é e de pensar no que poderia ser. Né? Então, essa oferta de repertório simbólico, de narrativas, de rimas, de tudo isso que vem nesse pacote, né, oferece para as crianças mais língua, oferece mais condições para entender o mundo, para intervir no mundo. Então, quando a gente oferece livro para as crianças muito pequenas, é isso que a gente oferece. Uma experiência de infância, uma experiência de imaginação, uma experiência de ficção. E aí, claro, há vários estudos no campo da educação, né, nas linhas de alfabetização e na sociologia da educação, que vão dizer que as crianças que têm contato com bens culturais, né, as crianças que têm acesso a livros, as crianças que ouvem música, que vão ao teatro, enfim, crianças que têm acesso a bens culturais, e especialmente que contam, né, com uma família que oferece tempo a elas, né, uma família em que o diálogo é muito mais do que você já comeu, vai tomar banho, está na hora de dormir, né, mais do que uma língua de cuidados, é uma língua de atenção. É uma língua que pergunta o que você acha, o que você pensa. Veja como isso é bonito. Me conta por que você está triste. Então, tudo isso é um conjunto de coisas, de aspectos, de ofertas, de elementos que não funcionam isoladamente. Eles funcionam em um conjunto, que em alguns momentos alcança, né, alguma harmonia,
Em outros momentos não alcança, mas como é na vida da gente, sempre, com todo mundo. Ninguém vive harmonicamente todos os dias. Aliás, eu sou capaz de dizer que raramente a gente vive harmonicamente, né, a maior parte do dia. Então, é essa oferta, né, de uma infância que existe hoje, de uma infância de infâncias que são distintas dentro de uma mesma sala de aula, dentro de uma mesma biblioteca, dentro de uma mesma casa. É isso que os livros podem oferecer às crianças. E aí, eu sinto te decepcionar, viu? Eu ainda não sei seu nome, porque aqui está aparecendo Guilherme, mas eu sinto te decepcionar, você falou que ficou encantada, eu já vou te dar um banho de água fria aqui, porque o Conta Pra Mim, gente, ele é, e muitos de vocês vão receber nas escolas, né? Ele é uma verdadeira tragédia para a política de leitura no Brasil. Ele é uma verdadeira tragédia para a educação infantil, por vários motivos. Porque ele professa uma ideia, traz essa ideia estranha para os nossos ouvidos, né? Nós que somos da área de letras, da linguística, da literatura, da pedagogia, ele começa trazendo esse termo estranho, que é literacia familiar. Aqui a gente não fala assim, aqui a gente fala, no âmbito acadêmico, a gente fala em letramento. Quem trabalha com criança pequenininha vai falar de leitura na primeira infância, né? A gente fala de leitura em família. Mas o que é pior nesse projeto, e agora eu vou trazer alguns pontos dele para a gente fazer a contraposição com as ofertas potentes, promissoras, que os livros podem fazer para as crianças. André, você vai me dando a noção do tempo aí, viu? Porque senão eu vou toda a vida. E aí vocês podem chamar a atenção aí. Pode falar. Viola, tem 2 perguntas. Você quer responder agora? Pode ser, vai falando aí. Cadê? Deixa eu ver. Tá no chat? Você vai ler? Tá para trás. O Breno Souza, ele diz o seguinte: professora, se os docentes apostassem em práticas de letramento literário através de leituras desde o ensino fundamental, seria possível sanar alguns déficits de interpretação, escrita e leitura que muitos discentes apresentam ao adentrarem no ensino médio? E se o letramento literário, aquele defendido por Hildo Cosson, que é diferente do letramento tradicional, seria uma maneira legal de trabalhar a leitura e outras questões que envolvem o aluno em um âmbito geral? Essa é a pergunta. Aliás, são 2 perguntas numa, do Breno, e tem a pergunta da Josimari, que é a seguinte: como explicar para uma criança a importância da leitura? Vemos que as tecnologias estão mais em mãos delas do que o próprio anseio de leitura. Então, o que é que você pensa, Fabiola? Bom, você está gravando, né? Depois você me manda um vídeo, que essa resposta para o Breno dá uma tese. Né? A gente faz um processo seletivo. Benigna, me aceita aí no pós-doutorado, que a gente grava a pergunta, só transcreve, dá um tapa no conceitual e a gente faz uma tese juntas aqui. Bom, eu tenho uma posição muito... Não é controversa, né? Eu sou uma desafinada no coro dos contentes em relação ao conceito de letramento literário. É um conceito que eu não uso, Breno, mas eu entendo o que você está dizendo. Eu prefiro usar educação literária, formação literária, porque letramento é um termo que de tanto uso, ele foi muito importante, continua sendo muito importante nos estudos de linguagens, né, na pedagogia, ali nos estudos nas faculdades de letras, mas foi um termo que foi sendo inchado, e por ser inchado, ele foi esvaziado. Letramento virou sinônimo de posse e de falta. Então, a gente fala de letramento digital, letramento ambiental, letramento político, letramento literário, letramento de um monte de coisas. E o letramento, muitas vezes, ele tem um caráter muito funcional, né? É um uso que é quase aplicado.
Então, a gente pode discutir isso mais aprofundadamente em alguns momentos, mas eu prefiro falar em educação literária. Eu penso que quando você vai trabalhar com a língua na escola, eu gosto de falar em participação na cultura escrita. Por quê? A participação na cultura escrita, ela envolve vários aspectos. Claro que ela contempla, né, a aprendizagem do código, ela contempla a alfabetização, ela contempla a construção de sentidos, mas ela contempla também, ela abarca também essa compreensão da língua, né, e da escrita como instrumento político. E isso a gente só vai ter, nós só teremos estudantes, né? Você falou ali, se a gente investir desde de pequeno, né? Desde da educação infantil, se os meninos vão chegar ao ensino médio com mais habilidades, né? Eu não gosto muito de pensar nessa linha evolutiva, não. Né? É melhor a gente pensar, é mais interessante a gente pensar no que aquele sujeito, que uso que o sujeito faz dessa língua hoje, né? Qual que é o uso, qual que é a compreensão da leitura e da escrita. E aí a gente vai criando um repertório de leituras, né? Exercitando a escrita como experiência do pensamento. Eu também sou contra, eu sei que nos institutos federais a gente trabalha desse jeito, aí eu fico achando que eu nunca vou passar num concurso para efetiva, porque eu nunca vou conseguir defender essa ideia, sabe, dos gêneros. Né? Eu não acho que a gente... É claro que a gente consegue classificar o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente lê, em grandes grupos de gêneros textuais. Mas aí eu estou lá mais próxima do João Vanderlei Geraldi. A gente escreve, né? A gente escreve para pensar. Nós vamos escrever e encontrar o gênero certo de acordo com o que a gente quer dizer, de acordo com o pensamento que eu quero expressar, né? De acordo com o que eu quero comunicar. Eu sei que há situações que isso não é possível, né? Há exigências que são externas, né? Ao meu desejo, à minha habilidade, à minha vontade. Mas eu penso que a participação na cultura escrita, ela deve ser praticada, ela deve ser oferecida e garantida a todas as crianças na escola todos os dias. Né? Todos os dias você lê com a criança, e aí a importância de ter os livros na sala de aula. Eu estou falando muito da escola, porque eu acho que é um ambiente comum a todos nós aqui, né? Todos nós que estamos num curso de pedagogia, de letras, nós vamos, assim, o nosso horizonte comum é a escola, é a sala de aula. Então, a participação na cultura escrita, ela se constrói todos os dias, né? É na hora que você lê para a criança e ela entende, né, a maneira dela, né, dentro do universo dela, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Você não precisa contar para ela, né? E aí, já respondendo um pouco a segunda pergunta, você não precisa contar para a criança que a leitura é importante, né? A experiência cotidiana dela com essa leitura vai mostrar para ela se é importante e se não é importante, né? Se a professora na sala de aula fala, olha, todos os dias nós vamos ler uma história, e se nessa leitura o tempo é o tempo da leitura, é o tempo das crianças, né? Se essa professora para e escuta a pergunta que a criança está fazendo, essa professora está dizendo para ela que é importante. Né? Se a criança quer ver ali a ilustração, e se ela quer ouvir essa história de novo, e de novo, e de novo, e todo mundo que trabalha com criança sabe que é assim, né? Elas querem muitas vezes, quem tem filho pequeno aí sabe quantas mil vezes a gente não lê o mesmo livro. Então, quando a gente olha para esse objeto e tenta garantir, cria as condições para que esse objeto faça parte do nosso cotidiano, a gente diz que é importante. Né? É óbvio que as concorrências são muito grandes e são muito desleais, especialmente em um país como o nosso, onde a cultura escrita ela não é tão presente na vida da maioria das pessoas. Agora, é porque as pessoas não gostam? Pode ser, mas não gostam por quê? A maioria das pessoas teve a oportunidade de participar mais proximamente dessa cultura, né? Os pais de vocês
tiveram livros em casa? Tiveram livros na escola? Né? Os pais dos pais de vocês, os professores de vocês tiveram uma disciplina como essa oferecida pelo André? Talvez não. Então, por isso, aí a gente já volta naquela questão, né, do exemplo, porque é lindo lá no livro da Ana, a mãe da Ana e da Emília, a mãe que para o seu tempo, ela elege um tempo para ler com a criança. Mas qual que é a realidade da grande maioria das famílias brasileiras? As famílias concretas, essas que existem de verdade, a mãe e o pai dos meninos que a gente recebe na sala de aula. Eu posso falar do que eu observo na minha cidade, em Belo Horizonte, né? As mães dos meus alunos, e aí eu estou falando dos meus alunos adolescentes, mas são todas, quase todas, mulheres que saem de casa às 6 horas da manhã para trabalhar. Ela pega um ônibus, viaja 1 hora no ônibus para chegar no emprego, trabalha o dia inteiro. E quando ela volta para casa, ela tem que dar conta da própria casa. Quais são as condições que essas famílias têm para ser exemplo nesse campo para os filhos? Se elas mesmas, se essas mulheres não tiveram essa oportunidade? Existem muitas pesquisas que mostram a leitura como valor social. Todo mundo entende que é importante, mas entre a gente entender que é importante e conseguir objetivar esse entendimento, transformar isso numa realidade, gente, ler custa. O Estado diz que é importante, mas olha para as nossas bibliotecas. É importante para um Estado, né? E eu estou falando de Estado, poder público de maneira geral, é importante. Se é importante, por que as nossas bibliotecas são tão precárias? Por que nós não temos profissionais nas bibliotecas, profissionais com formações específicas? Então, não é importante. Por que na hora que o orçamento aperta, o primeiro corte que vem é aqui? Não é importante. Então, é injusto. Muitas vezes é injusto a gente... Claro que o exemplo familiar, ele faz diferença, mas nós precisamos olhar para as condições das famílias, né, e entender a nossa caminhada histórica, a nossa caminhada política, econômica, as condições objetivas para a realização da leitura. Então, é por isso que a gente precisa, de alguma maneira, desconstruir esse discurso de lindeza e belezura para a leitura. Né? Quantas vezes a gente fala assim, quem quer, a pessoa fala assim, não, eu não leio porque eu não tenho tempo. Quem quer, arruma tempo. Arruma tempo como, cara pálida? Arruma tempo como uma família que morre de trabalhar para garantir a sua sobrevivência? Então, leitura é política social, gente. Tem determinantes econômicas, determinantes culturais. É um bolo muito complexo. Então, quando a gente recebe as crianças na escola, a gente precisa olhar para elas e pensar qual que é o ambiente familiar desse menino, dessa menina? Será que o pai e a mãe dela sabem ler? Né? Será que existe leitura, espaço para leitura na vida dela fora do ambiente escolar? Então, é essa construção que a gente precisa fazer, né? Da leitura, da literatura, como defendia, né, o Antônio Cândido no Direito à Literatura, como bens incompressíveis, como direito para todo mundo. E é direito porque me ajuda, me coloca na ordem do desenvolvimento humano, né? Amplia as minhas liberdades, me ajuda a pensar sobre a minha existência. E isso é direito, isso é direito. Mas hoje a educação e a leitura também são pensados nessa perspectiva do conta para mim. Qual que é a perspectiva? Vamos oferecer livros para as crianças para elas serem alfabetizadas mais cedo. Né? Então, se adianta a alfabetização dos pequenos, né, das crianças, e queima etapas e tira dessas crianças o direito de ler, o direito à leitura, o direito à literatura,
como uma outra experiência, né? Como uma experiência estética, como uma experiência de fruição, de imaginação, de brincadeira. E o guia de literacia familiar, né, que vocês mencionaram aí, é esse manual que orienta a isso. É vamos alfabetizar, é como se as crianças não existissem hoje. As crianças são sempre um vir a ser, né? A existência não vale hoje, é o que você vai ser no futuro. O que não importa o sacrifício que você tenha que fazer hoje, porque o que importa é o que você vai ser. Né? É a mão de obra que você vai ser. São os índices de educação, os índices dos instrumentos internacionais, né? Os índices, os indicadores, esses milhões de indicadores que a gente tem, que de educação tem muito pouco. Eles são índices econômicos. Então, o que importa é como essas crianças de hoje vão compor esse índice lá fora, porque é esse índice que vai determinar o nível de competitividade do Brasil. Esse projeto forma subjetividades flexíveis, né? É um projeto que está inserido no Programa Nacional de Alfabetização numa lógica completamente alienada, apolítica. É um Programa Nacional de Alfabetização que professa a alfabetização descolada da história, e nós somos sujeitos de história. Nós nascemos no mundo em funcionamento, né? A gente fala das crianças como esperança do futuro, mas as crianças nascem no mundo velho. Então, a gente não pode descolar a língua de quem fala e de quem escreve, de quem lê a língua. Quais são as condições que eu tenho para isso? Então, eu preparei aqui, eu coloquei na tela, esse aqui é o famigerado ursinho. Para começar, olha, vejam, reparem a identidade visual do programa Conta Para Mim. É um urso de capuz, né? A gente ia ver que é um bicho que veio do frio. Ele não é do Brasil, ou se for, é só lá do sul. Né? Uma imagem que já diz muitas coisas sobre o programa. E aí, eu brinquei aqui que o programa chama Conta Para Mim, e nós, educadoras, né, professoras, bibliotecárias, agentes comunitárias, nós respondemos Conta para Outro, porque é um programa que desconsidera as condições objetivas, né, das famílias brasileiras. Então, ele tem várias recomendações do tipo, arrume um cantinho iluminado com um abajur na sua casa, faça uma pipoca e vá ler com a sua criança. Quais são as famílias que têm essa condição? Né? E para ler precisa ter a pipoca? Tem uma fantasia, tem uma idealização desse ambiente de leitura. Né? Em alguns momentos, esse guia diz assim, o pai e a mãe, que são analfabetos, né, que não aprenderam a ler, vão ter um ótimo estímulo para voltar para a escola. Procure uma escola perto da sua casa. Né? O estímulo é para voltar a ler com os filhos. Então, tem uma simplificação de uma situação que é muito complexa. Eu já falei, eles falam claramente, né? A ideia é que as crianças sejam precocemente alfabetizadas, né? Com um estímulo à competitividade. Por quê? Porque o Conta Para Mim, ele faz parte de um projeto maior, e de um projeto maior que recusa todas aquelas ofertas, né, dos livros para as crianças, mas que não são específicas dos livros, que são também das artes de maneira geral. Tem um esvaziamento da experiência da leitura, porque no Guia de Literacia Familiar, eles detalham, né, por exemplo, a interação verbal. Deixa eu adiantar aqui que eu coloquei uns trechos, e aí vocês vão entender. Olha o que eles dizem. Isso é do guia. As crianças, eu adoro fazer análise documental, né? Porque os documentos contam muita coisa para gente.
As crianças não alfabetizadas ou alfabetizadas precariamente apresentam dificuldades de compreensão, o que as afasta dos livros. Consequentemente, aprendem menos, não exercitam as habilidades de leitura e perdem o interesse pela escola, comprometendo o sucesso delas na vida adulta. Então, não tem problema se a criança não se interessa hoje, se ela não consegue consolidar o processo de alfabetização, né, se ela rejeita por motivos que podem ser diversos, essa alfabetização, né, esse processo escolar. Porque a única coisa que importa é que elas não terão sucesso na vida adulta. Depois, falando sobre os livros, vejam, tem uma tendência moralista, né, tem uma tendência de conformação, de tomada de uma visão, da visão de mundo de um único grupo, ela é tomada como se fosse a visão hegemônica. Ela quer ser posta como uma visão hegemônica. Veja o que eles dizem sobre os livros. As histórias infantis tendem a transmitir uma mensagem positiva, apresentando o valor das virtudes, dando conselhos ou ensinando regras de boa conduta. Essa habilidade permite entender que Chapeuzinho Vermelho não deveria conversar com estranhos, que Cachinhos Dourados não deveria entrar na casa dos outros sem ser convidada, e que Pedro não deveria mentir sobre o lobo. Né? Então, tem uma expectativa de que os livros ensinem, né, às crianças o que um determinado grupo entende como sendo o correto, entende como sendo o desejável. Então, a literatura, os livros para esse público, para esses sujeitos, seriam muito mais do que aquela oferta lá de trás, uma oferta de pensar o que é, mas também o que poderia ser, muitas vezes rejeitando o que é, né? Ele tem uma perspectiva de conformação. Os livros vão ensinar as crianças a serem boazinhas, não falar com estranhos, não entrar sem ser convidado. Então, são vários trechos dessa natureza, e tem um aspecto que é da alfabetização, né? Que é do exercício linguístico, né? Que eu acho que é chocante. Porque o argumento do Guia de Literacia Familiar é que a gente precisa conversar com as crianças para que elas aprendam a conversar. Vejam isso. Alguma criança, alguém de vocês aqui, o pai e a mãe, parou para ensinar a conversar, ou vocês aprenderam a falar, vocês se apropriaram, como todo mundo, como eu, como o André, né? Nós aprendemos a nossa língua experimentando essa língua, né? No dia a dia, escutando, repetindo, brincando, a gente vai se apropriando daquela experiência cotidiana. Mas o Guia de Literacia Familiar, ele ensina, ele diz para as famílias, essas famílias, né, que são as mais diversas, porque lá coloca famílias, de maneira geral, que as famílias têm que falar corretamente, têm que falar a norma culta, para ensinar às crianças como se deve falar. Então, veja, eles têm uma coisa que chama modelagem da linguagem e interação verbal. Orientam as famílias sobre a interação verbal. A interação verbal é aquela conversa de toda hora dentro de casa, né? Então, olha, a modelagem, né, de linguagem consiste na habilidade de compreender a estrutura de uma sentença, como o tempo verbal, sujeito e objeto. A sintaxe é importante, pois a posição das palavras altera o significado das frases. Para que aprenda as estruturas sintáticas de sua língua, é importante que a criança esteja imersa em um ambiente onde haja conversas. A criança absorverá as estruturas sintáticas do meio em que vive. Quanto mais sofisticado e gramaticalmente correto for o discurso dos pais, mais será o da criança. Ô, gente, precisa comentar? Imaginem, esse programa, ele é voltado para as famílias brasileiras, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, você imagina aquela senhora que trabalhou o dia inteiro,
né, que chega exausta em casa, e aí ela vai falar assim, a mãe do André vai falar, aliás, pede para o André, mostra para esse povo a coisa mais linda do mundo. Eu tenho essa foto salva aqui no meu computador, que é a sua mãe indo votar, lembra? Daquela foto dela com a bandeira? A coisa mais linda do mundo, emocionante, assim. Ela sozinha, no meio do nada, com a bandeirona, indo votar. Então, imagina a mãe do André, que eu não conheço, né? Mas eu estou tomando a mãe do André como uma pessoa que faz parte da maioria. Né? Então, ela chega para o André com 7 anos, com 5 anos, com 3 anos, fala assim, André, eu vou te falar o seguinte, primeiro você fala o sujeito, depois você fala o verbo e depois você fala o predicado. Tá, André? Porque a sintaxe, ela precisa funcionar. Gente, isso é coisa que se ensina? Todos nós que fizemos as lições básicas de linguística sabemos que sabemos a nossa língua, nós falamos a nossa língua, nós pensamos na nossa língua, nós nos comunicamos na nossa língua. Né? Eu sempre pergunto para os meus alunos, porque eu dou aula de língua portuguesa, assim, o que eu vou ensinar, o que vocês acham que eu vou ensinar para vocês, que são falantes da língua, que são usuários da língua. E é claro que a gente tem o que ensinar. A gente vai ensinar o quê? Mais língua, né? A gente vai ensinar a potência dessa língua, as armadilhas dessa língua. Mas não, eu não preciso ensinar ninguém a falar sujeito, verbo e predicado, porque isso todos nós aprendemos. E aí tem argumentos do tipo, não, você precisa ensinar porque quando a criança chegar na escola, as aulas serão dadas oralmente, ele precisa entender. Eu falei, oi? Gente, eu não estou inventando, está tudo lá no guia, vocês podem ler. E aí eu vou mostrar só mais esse pedacinho para a gente seguir, que esse, assim, é uma aberração. Olha, é recomendável, isso falando na interação familiar com a criança pequenininha, né? É recomendável usar a fala materna, aquela fala meiga que alonga as vogais e que naturalmente usamos com bebês, imitando a voz da criança. Coisinha fofa da mamãe. Mas sem alterar a pronúncia correta das palavras e evitando o seu uso no diminutivo, uma vez que elas ficam mais longas e, consequentemente, mais difíceis de serem diferenciadas pelo bebê. Por exemplo, a palavra pão tem uma sílaba e a palavra pãozinho, 3 sílabas. Eu queria estar vendo a cara de vocês agora, né? Isso é um documento oficial. Isso é um documento do Ministério da Educação, que tem vários problemas. E aí, esses são os mais gerais, que se contrapõem a essa ideia de uma oferta de livros de literatura para as infâncias, né, numa perspectiva de desenvolvimento humano. Sim, nós queremos que as crianças sejam alfabetizadas, mas antes de tudo, nós queremos que as crianças, né, nós temos que defender intransigentemente o direito das crianças de ser crianças, né, de experimentar a imaginação, de experimentar a língua, né, a língua que canta, a língua que conta, a língua que informa, a língua que proíbe, a língua que registra, a língua que cria. A imagem, a ilustração, né, que está ali contando histórias também, que está ali narrando, o livro como objeto de cultura. Isso precisa ser garantido a todas as crianças. E, infelizmente, a gente sabe que para a maioria das famílias, o livro não é um objeto possível dentro de casa, porque o poder aquisitivo das famílias não permite isso. Então, onde é que a criança tem contato com o livro? A grande maioria. Na escola. Por isso que a gente fala tanto da escola. E aí vem a parte mais chocante. No programa Conta Pra Mim, a escola é desconsiderada como instância mediadora da leitura. É como se a escola não existisse. Né? Toda a responsabilidade é transferida para o pai, para a mãe, para o irmão, para a tia, para a avó, para aquelas famílias que são diversas e que, em sua grande maioria, têm condições objetivas, impeditivas para essas experiências, seja por não poderem comprar o livro, seja por não disporem do tempo para a leitura, né? Porque tempo é um bem precioso. Então, a escola, ela desaparece do Conta Pra Mim, né? E, pasmem, os pesquisadores brasileiros também.
não tem referências de pesquisadores, acho que tem uma ou duas só referências de pesquisas brasileiras. Todas as pesquisas que ancoram conceitualmente a construção do Guia de Literacia Familiar são de pesquisadores norte-americanos, quase todos da década de 80. Então, eu acho que chega a ser cínico, né? É cínico o Ministério da Educação criar um programa dessa ordem sem ouvir os pesquisadores e as pesquisadoras brasileiras, sem considerar a nossa enorme produção acadêmica e a nossa experiência com as nossas próprias condições. É um terror, é um terror. E, por último, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito linda, porque além de escola, a gente precisa ter na escola biblioteca e na cidade a gente precisa ter biblioteca também. Então, isso aqui é uma foto da lindeza da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, né? É direito de todo mundo ter uma biblioteca pública em sua cidade. Cidades grandes precisam de mais bibliotecas públicas distribuídas nos territórios. E aí, um dia, eu coloquei aqui só como convite, quem sabe a gente vai falar, o André vai falar aí com vocês, né, quando a gente tiver essa biblioteca, na construção dessa biblioteca, na reivindicação dessa biblioteca, nós vamos falar de serviços, atividades, espaços, acervos. Todo mundo estranha quando eu falo de regulamento, mas o regulamento precisa considerar pessoas concretas, existências concretas, vidas concretas, né, nas regras que propõe, nas condições que constrói, para poder abrir suas portas. Então, é isso. Esse aí é o personagem do Odilon Moraes, que ele brinca com o personagem do Maurice Sendak, né? De Onde Vivem os Monstros. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acho que é isso. Fabíola. Eu falo demais, né? Eu sou sem fim, gente. Eu tô aqui olhando assim, pro relógio. Você terminou 1 minuto antes do tempo regular da aula, que é das 18h30 às 8h10, mas eu tenho certeza que se a gente topasse ficar aqui até, sei lá, meia-noite ouvindo você e trocando ideias e aprendendo, tanto a turma do Campus Canindé, quanto essa galera maravilhosa de outros estados e outras cidades e outras instituições que está aqui presente, ficaria e toparia. Ouvir você é como reviver aquela sensação de 2014. Se ver o tempo todo provocado a repensar uma série de lugares comuns sobre a leitura, né? E eu lembro que a gente saiu, teve o evento, não é? E depois a gente saiu, acho que foi para jantar, alguma coisa assim. Gente, coisa é um jantar que não sai da minha cabeça. Sabe um camarão do tamanho de um boi? Que se a gente for comprar aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem que vender um rim e um pulmão para poder pagar. Aquela coisa que é impraticável. Um pratinho assim vai ser R$200. Lá em Natal, eu me lembro que não era barato, mas também não era impossível. Eu olhava assim, estou acreditando que eu estou vendo esses camarão aqui. Esse povo falando de biblioteca, de leitura. Eu só olhava para o camarão, desesperada com aquilo. Foi, a gente saiu para jantar. Pois é. Maravilhoso. E aí lá, a gente conversando, eu lembro de uma coisa que você falou, que foi sobre a importância de falar sobre política quando a gente fala de leitura. Você disse algo como é chato, não é o assunto mais prazeroso, não é o assunto mais interessante, nem mais encantador, como em geral fica essa imagem de que para falar de leitura você tem que estar fantasiado e com um sorriso de uma orelha a outra sempre, né? Mas você dizia, é um assunto complicado, é um assunto difícil, mas necessário, porque sem falar sobre política, a gente não fala sobre garantia efetiva do direito das crianças, dos jovens, dos idosos, dos adultos, das pessoas com deficiência e a escrita. Das pessoas com deficiência, das pessoas pobres, da classe trabalhadora brasileira.
a leitura e a escrita. Então, nossa, foi muito bom, foi maravilhoso. Ah, que bom, certo? gente. Ó, só comentários hiper elogiosos, que aula maravilhosa. A Keynesiana Souza, que é do programa de pós-graduação em literatura comparada lá da UFRN, e que eu tive o prazer de ter sido aluno dela na licenciatura em letras lá na UFRN. Que pode comer camarão com frequência, né? Agradeceu pela sua fala lúcida, esclarecedora, reflexiva. Foi maravilhoso esse encontro, a aula, muitas contribuições para a formação humana e profissional. Ela também agradece a toda a comunidade do Campus Canindé envolvida. O Arcelino fala que foi excelente, a Samara que foi maravilhoso, a Kátia agradece pela oportunidade. Enfim, são muitos comentários. E no nosso formulário de frequência tem uma seção de comentários sobre o que aconteceu aqui. E aí depois eu mando para você, tá, Fabíola? Obrigada, os comentários são maravilhosos, tá? É isso, gente, falar de leitura e de educação, né, não tem jeito, a gente tem que ser intransigentemente faca no dente, né, porque se a gente piscar, a gente perde. A gente já tenta, a gente já está perdendo. Né? Eu vi que alguém perguntou ali, um texto sobre o Conta Pra Mim, nós vamos publicar, tem um dossiê que vai sair agora daquela revista Espaço Acadêmico, que tem um artigo meu e de uma colega sobre o Conta Pra Mim. O Conta Pra Mim à luz da teoria crítica. Então, quando sair, eu mando para o André e se alguém tiver interesse, o André encaminha. Tá? Perfeito. Benigna, queria chamar vocês só, enquanto a Benigna entra, dar uma sugestão para todo mundo que está aqui. Sigam os links que eu coloquei no chat, que são do perfil do Instagram da Fabíola e do Facebook, que é o As Crianças e os Livros. Assim, eu posso dizer que a maioria dos livros que eu conheço e que eu já li, tenho o prazer de ter conhecido da literatura produzida para as crianças e jovens no Brasil, vem de indicações da Fabíola. Então, ela é uma mediadora em potencial dessa produção e nada do que ela sugere é menor do que ótimo, do que muito bom. Então, vocês vão aprender muito. Sigam as dicas dela. Benigna, por favor. Eu quero só agradecer imensamente, viu, Fabíola, por esse encontro maravilhoso. Você falou da questão do tempo, então muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, trazer tanta luz para a gente, tantas perguntas, né, também, porque as provocações que você trouxe, sem dúvida nenhuma, reverberarão em outros momentos, e eu acho que é isso, né, o pesquisador, o professor, enfim, todos nós precisamos dessas conversas, desses esclarecimentos, dessas reflexões. Então, muitíssimo obrigada, quero dizer que seria uma grande honra tê-la como professora efetiva. Quem dera! Já pensou? Você sabe, eu tenho grandes amigos no Ceará, Benigna. Talvez uma pessoa que você conhece o Fabiano Piúba? Eu não. Fabiano é secretário de Cultura aí do Ceará, uma pessoa assim sensacional, criador daquele programa Agentes de Leitura. Quem sabe, quando tiver concurso, vocês me contam, quem sabe eu vou fazer, né, André? Para mim vai ser um grande privilégio tê-la como colega de trabalho. E olha, essa visão que você traz é uma visão necessária, né? Você diz, talvez eu não passe, porque eu discordo de algumas questões, mas a verdade é que nós precisamos de pessoas que pensem dessa forma. E a minha prova de seleção para o Instituto, isso em 2014, eu falei do Antônio Cândido, e dessa visão do Antônio Cândido a respeito da literatura. Então, eu acho que nós temos aqui espaço para pesquisadores com essas reflexões e com essas indagações. Então, eu acho que você tem tudo para vir para cá, vai ser muito bem acolhida, não é, André? Por todos nós. Tomara. Vou ficar na torcida. Minha Tomara gente, que as deusas... Muito obrigada aí pela presença de todos. André, mais uma vez, toda gratidão por você ter chamado a Fabíola para essa conversa. Realmente, eu acho que enriqueceu demais a nossa disciplina. Mais uma vez, gratidão a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Benigna. Fabíola, mais uma vez, muito
muito obrigado por isso, pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua assertividade, pela sua, ao mesmo tempo, força e delicadeza, força de ser intransigente em relação ao que precisamos de intransigência e delicadeza para lidar com uma matéria tão sensível e tão importante quanto a literatura. A todas as pessoas presentes, tanto a turma do IFCE Canindé, que é uma turma super especial, Fabíola, porque é o único curso, até onde eu sei, é a única licenciatura em pedagogia de todos os IFs do Norte e Nordeste. Então, essa é uma turma muito especial e é um prazer imenso estar com eles e com elas, sobretudo com elas, porque é uma turma formada, em sua maior parte, por mulheres, discutindo e falando sobre literatura para crianças. E para as convidadas e para os convidados externos, fiquem atentos às redes, fiquem atentos, podem escrever e-mails também, porque nós vamos ter outros convidados aqui falando sobre outros tantos aspectos da literatura para crianças, edição, ilustração, mercado editorial, escrita, relação escrita-imagem, escolarização do texto literário, enfim. A gente vai ter papos muito interessantes também. E, Fabíola, tomara que não demore muito, tá? Até você retornar. Já estou com saudade. Pois ó. Vamos torcer aí, vamos seguindo juntos, né? Todo dia, gente, todo dia ficando vivo. Eu já vacinei, ó que sucesso. Você já vacinou? Já vacinou, André? Eu vacino amanhã. Eu tenho ônibus. Eu estou nesse momento em Natal acompanhando a minha mãe num tratamento médico. Mas eu recebi um e-mail horas antes de começar a aula dizendo que a minha vacinação vai ser amanhã. Então, 9h30, eu pego o ônibus para ir para a minha cidade lá no Ceará para vacinar e depois retornar para cá. Vai ser uma correria, mas vai dar certo. Mas vale a pena, gente, vale a pena. É isso. Então, obrigada pelo convite, pelo tempo de vocês, pela atenção. E a gente vai se encontrando por aí. Isso foi uma coisa boa da pandemia, né? A gente aprendeu a se encontrar desse jeito aqui nas janelinhas. É isso. Obrigada. Isso. Boa noite. Boa noite, Fabíola. Pessoal, vou interromper a gravação agora, tá bem? Tá todo mundo aí ainda, né? Só um instante. Não saiam, tá? Por favor. Fabíola, fica aí um instante.